estou buscando alguma coisa de Deus para trazer para vocês essa noite e vou ficar dentro daquilo que estava sendo ministrado. Nós falamos aí, pastor Maurício nos ensinou essas 2 semanas atrás sobre descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso, o descansar à sombra de El Shaddai. E eu não sei se é uma série, como ele mesmo falou, mas eu resolvi trilhar nesse caminho, trilhar nessa linha, e vou falar muito do que você já ouviu do próprio pastor Maurício. E assim, eu quero que você esteja com o coração aberto, com a expectativa de receber de Deus. De manhã foi uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar também nesse culto. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E nós vimos, que dentro do contexto dessa palavra, nós vimos que Deus separou para si uma área geográfica, um local, onde foi construído o templo de Israel. Na verdade, o templo não foi construído num lugar que Moisés escolheu, não foi construído num lugar que Davi escolheu, mas foi construído num local que o próprio Deus, ele estabeleceu para colocar ali o seu nome. E nós vimos que, curiosamente, talvez não digo curiosamente, mas com certeza propositalmente, por intenção divina, nós vimos ali uma letra hebraica, ou seja, desenhada na geografia da cidade de Jerusalém, que nos aponta, na verdade, a letra Shin. Depois, na outra semana passada, Maurício falou um pouquinho, pastor Maurício começou conosco sobre perdão pleno. Eu posso descansar nele, eu posso descansar à sombra do El Shaddai acerca do perdão pleno, ou seja, acerca do perdão de tudo aquilo que eu cometi de errado e tudo aquilo que eu ainda vou cometer. Na verdade, nós temos essa tranquilidade, esse descanso, porque quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de uma natureza. Então nós temos aí a nossa natureza, quando aceitamos a Jesus, mudada, modificada, ganhamos uma nova natureza, somos uma nova criatura, e a obra redentora de Cristo, há 2000 anos atrás, ela é suficiente para perdoar todos os nossos pecados cometidos e os erros que ainda vamos cometer, com base naquela obra que fomos perdoados. Hoje eu quero trilhar com vocês, ainda falando sobre esse descanso, trazendo a vocês, exemplificando um grande milagre que que Deus traz ali no Antigo Testamento ao povo de Israel, especificamente no período dos Juízes. E eu falo a vocês da vitória esta noite de Israel sobre os midianitas, os amalequitas e os povos do leste. Em algumas Bíblias, na verdade, as Bíblias da Sociedade Bíblica, você vai ver que está escrito os povos do Oriente. Eu usei a Nova Versão Internacional, me pareceu uma versão mais fácil da gente estar passando pelos versículos. A gente vai passar por muitos versículos hoje aqui, e ele coloca como, na verdade, os povos mais ao leste dali. Mas, na verdade, antes de trazer para você a palavra propriamente dita, eu preciso situar você dentro de um contexto histórico, porque o período dos Juízes foi um período bem característico. Eu preciso chegar com você até lá para você entender e ter uma visão geral da coisa. Tudo, na verdade, começou quando Deus chama Abraão, e Deus chama Abraão prometendo-lhe uma terra, prometendo-lhe que ele seria próspero, prometendo-lhe que ele seria abençoado, prometendo-lhe que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus promete a Abraão uma terra: vai para uma terra que eu te mostrarei, e naquele lugar eu farei com que você prospere, com que a tua semente prospere. Ali Abraão vai, fica naquela região, seu filho Isaque fica por ali também, depois Jacó, eles permanecem naquela região, na região de Canaã, onde Abraão originalmente foi direcionado. Mas quando chega na época de José, ou seja, José filho de Jacó, José vendido como escravo ao Egito, e Deus então, ele começa a abençoar a vida de José naquele local. José era alguém marcado por Deus, José era alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, não nele, mas o Espírito de Deus ali abençoava a vida, trazia revelações a José, e José começou a prosperar naquele lugar.
José, ele entrou como escravo e passado um tempo, ele já era o administrador de todo o Egito. E a convite de Faraó, a família de José agora é convidada para estar ali. Na verdade, era o melhor local da terra para se viver. O Egito era a civilização mais evoluída, com mais conforto, era o melhor local para o povo de Israel prosperar. E a Bíblia diz que eles se instalaram na melhor porção daquela terra. Acontece que eles foram se multiplicando tanto, foram se fortalecendo, foram sendo abençoados, foram prosperando tanto, que um dos faraó agora chega e fala: meu Deus, esse povo está crescendo tanto, que a gente tem que fazer alguma coisa para barrar o crescimento, porque senão esses caras vão tomar. Né? Eles se levantarão contra nós e vão tomar. Nós somos mais fracos do que eles. E começa um período de opressão ao povo israelita, ao povo de Israel, que se encontrava no Egito. Na verdade, isso tudo fazia parte de um plano de Deus. Na verdade, Deus queria tirar o povo dali para levar um povo, para construir, instituir uma nação na terra de Canaã. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés, e você já ouviu falar de Moisés também. Moisés é poupado da morte, Moisés é abençoado por Deus, e Moisés agora, ele recebe uma missão de tirar aquele povo dali e levar aquele povo para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, na linguagem de hoje, uma terra de prosperidade e abundância, uma terra fértil, uma terra de alegria, uma terra abençoada. E ele parte com o povo, atravessa o Mar Vermelho milagrosamente, por intervenção divina, e no momento que eles estão chegando às portas da terra, para tomar posse daquela terra, eles acabam, por incredulidade, porque não confiaram, porque duvidaram, porque usaram a palavra de forma errada e equivocada, acabam não entrando. E por conta daquele erro, eles ficam mais 38 anos rodando por ali. Ficaram 40 anos rodando naquele deserto. E Moisés não entrou, na verdade, na terra prometida. Quem entra na terra prometida é o seu sucessor, Josué, sucessor de Moisés. E ele começa então com o povo de Israel a conquistar toda aquela terra, conquistar todo aquele espaço, e ele começa um período abençoado para Israel, um período onde Israel agora começa a desfrutar e ver a intervenção de Deus. Continua vendo através de Josué, e ele começa a conquistar. Josué tinha uma promessa, a promessa que Deus fala a Josué: Josué, onde você encostar a planta dos teus pés será seu. É teu até onde você conseguir chegar. Não tema, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Se preocupe somente em não desviar o teu coração, medita na minha palavra de dia e de noite, para você andar segundo aquilo que está escrito, porque se você fizer isso, você vai fazer prosperar o teu caminho, e você será bem sucedido em tudo. E a época de a época de Josué, tanta gente, A época de Josué é uma época de prosperidade, é uma época de avanço, é uma época onde o povo de Israel, ele começa a conquistar e progredir na terra de Canaã. Só que a Bíblia diz, já mais para o final ali do livro de Josué, você vai ver que Josué envelhece e não consegue conquistar toda a terra. Ele, então, resolve repartir a terra aos chefes da tribo, das 12 tribos, e agora as tribos, os chefes, eles passarão a administrar os seus espaços e continuar na sua conquista, na conquista da terra. Repare que até aqui Israel tem uma liderança unificada, embora as 12 tribos já existissem. Primeiro, a comando de Moisés. Segundo, a comando de Josué. Mas num terceiro momento, não existe uma liderança unificada. E cada tribo vai conquistando ao seu modo, da sua maneira. E eles acabam fazendo e se desviando daquilo que Deus traçou. Na verdade, eles saíram do centro da vontade de Deus e começaram a perecer. Deus, ele lá atrás a Moisés, ele dá uma orientação. Moisés, ele fala o seguinte: Moisés, darei nas suas mãos os moradores dessa terra, para que você lance esses caras fora diante de ti. Não farás nenhuma aliança com eles, nem com os seus deuses.
eles, Deus falando do povo da terra de Canaã, não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso vos será por cilada, isso te será. Mas, olha o que acontece no período dos juízes. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, ao invés de eles expulsarem, eles tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam cultos aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor. Na verdade, eles se desviaram daquilo que Deus planejou para eles, saíram do centro da vontade de Deus, e por terem se envolvido com outros deuses, por estarem prestando culto a outros deuses, os deuses cananeus, eles agora começam a enfraquecer, começam a se distanciar de Deus, e todos aqueles povos que haviam sido jogados para fora, haviam sido expulsos, na época de Josué, agora Israel enfraqueceu, e agora os povos começam a tentar retomar o espaço que havia perdido. E começa então uma época de opressão. O período do juízo é um período que mais ou menos leva 350 anos, e é um período que mostra a fragilidade que nós temos quando nós saímos do centro da palavra de Deus. Se Deus tem uma palavra para você, querido, ande conforme Deus falou, anda conforme Deus escreveu a seu respeito, porque você será bem-sucedido. Quando nós não andamos assim, as coisas começam a ficar difíceis, né? E aí, nesse contexto, ou seja, o povo distanciado, o povo enfraquecido, é que a gente vai começar a falar da nossa história. E, na verdade, é uma história que a gente envolve, você conhece essa história, fala de Gideão. Então, fala assim em Juízes, capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor, como vimos aqui. E durante 7 anos, ele, falando de Deus, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, cavernas e fortalezas. Desconsidere-se nas fortalezas aqui. E fortalezas, para se defenderem. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gás, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos e invadiam a terra para devastá-la. Por causa dos midianitas, Israel empobreceu tanto que clamaram por socorro ao Senhor. Eu quero fazer uma pausa breve aqui nesse espaço, para mostrar a você como Deus ele é rápido em nos atender, ou seja, um povo que de repente viu milagres tremendos de Deus e se afastou, agora o povo clama a Deus, Deus rapidamente, Deus não retarda, em ato contínuo, né? Os israelitas, quando clamaram ao Senhor por causa de Midian, dos midianitas, Deus lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês essa terra. Também disse a vocês, Deus falando com eles: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus falando, conversando com o povo. Olha, o profeta vai e fala isso. Na verdade, a situação deles é porque eles haviam se desviado daquilo que Deus fala. E a partir do versículo 11 a seguir, a gente começa a ver então Deus chamando um homem. A gente vê a chamada de Gideão. Deus agora vai chamar um homem para liderar o povo na guerra contra os midianitas, os amalequitas e os povos do leste, os povos do oriente. E eu não quero aqui me prender, na verdade, o foco da pregação não é falar da chamada de Gideão, não é falar do caráter de Gideão, não é falar da insegurança, da covardia, de como Gideão tentou se evadir. O foco não é esse, portanto eu vou passar disso, mas eu quero registrar para vocês uma promessa que Deus faz
a Gideão, no momento da sua chamada, no verso 16 do capítulo 6, diz o seguinte: eu estarei com você. Deus falando a Gideão. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus está sempre conosco. Ele é a nossa força. Você diz amém? Na verdade, a nossa confiança precisa sempre ser depositada em Deus. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas Deus mostra em toda a Bíblia está permeada desse tipo de situação, Deus mostrando: olha, eu sou aquele que te defende, eu sou aquele que te dá vitória, eu sou aquele que vai à frente, eu sou aquele que peleja por você, você não precisa temer porque eu estou contigo. A mensagem da Bíblia é essa. E a mensagem de Jesus: olha, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu. Jesus vai à nossa frente. Diga assim: nas minhas batalhas. Fale, nas minhas batalhas, Jesus está à minha frente. Portanto, a minha vitória é garantida. Amém, glória a Deus. E aí Deus fala o seguinte para Gideão: Gideão, primeira coisa que Deus fala a Gideão depois da chamada. Depois que ele é chamado, Deus fala o seguinte, lá no verso 25: Gideão, destrói o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois disso, faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, o Senhor, no topo desta elevação, e oferece um novilho em holocausto. Na verdade, Deus estava querendo imprimir novamente no povo de Israel a sua marca, a sua bandeira. Deus queria trazer novamente aquele povo, a sua cara: eu estou à frente, eu estou com vocês, vocês estão comigo. E a primeira providência que Deus manda que Gideão faça é essa: olha, destrói aí tudo que você tem de Baal, e ele teve até consequências por isso. Mas quando Deus faz isso, na verdade, pede isso a Gideão, era como que se Gideão tivesse se desvinculando do relacionamento com Baal e reatando o vínculo com Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que pode todas as coisas. Estão entendendo isso, irmãos? A primeira coisa. E a primeira coisa que acontece na sua vida, na minha vida, quando nós temos um encontro com Jesus, na verdade é isso que acontece: nós nos desvinculamos dos deuses desse mundo, dos sistemas desse mundo, e nos vinculamos com Deus através de Cristo Jesus. É a primeira coisa que acontece na nossa vida. Esse é o ponto de início do nosso relacionamento com Deus. E Deus então pede que Gideão faça isso, e Gideão vai lá e faz. E Gideão, depois de ter a sua confiança tratada, o seu caráter tratado, Deus agora fala o seguinte: olha, os midianitas estão aqui, você agora vai combater esses caras. E Deus começa a colocar no coração de Gideão uma estratégia de guerra, e Gideão agora envia mensageiros às tribos. Eram muitos, a Bíblia vai dizer que eram 135 mil, um exército, e Gideão não tinha quase ninguém para combater essas vezes. E Gideão começa a pedir ajuda, ele envia mensageiro às tribos vizinhas, às tribos mais próximas ali, e ele então, verso 35, enviou um mensageiro a toda a tribo de Manassés, chamando-os à guerra, e também a Asser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. De madrugada, Gideão e todo o seu exército, eu estou intercalando, estou pegando o versículo-chave para você entender essa história. Eles estavam acampados junto à fonte de Arode. Essa fonte, na verdade, se você for pesquisar o significado dela em hebraico, é fonte do medo, fonte do tremor, fonte do terror. E Deus, curiosamente, leva os homens para aquele lugar. Deus leva um exército para aquele lugar. E o acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. E essa é a fonte de Arode. Aqui é uma foto, hoje em dia é um ponto turístico lá de Israel. Se você vai em Israel, nós estivemos lá, não tivemos oportunidade de beber água dessa fonte, mas existe até hoje.
Daí a fonte essa é uma foto, se você olhar na internet, você tem foto das caravanas, aquela galera tudo se abraçando ali, quase não dá para ver a fonte, né? Você vê só as pessoas ali e a fonte fica atrás, meio escondida, mas assim você consegue visualizar melhor, não deve ser uma fonte muito grande, mas eles estavam nessa região, né, por conta dessa área no Monte Gileade. E o Senhor disse a Gideão com 32 mil, Deus disse a Gideão, Gideão, você tem gente demais para combater os midianitas. Eu não posso deixar você sair com todo esse exército, para que você não diga que foi por tua força, para que você não diga que foi pela tua capacidade. E aí Deus começa a fazer o seguinte, anuncia ao povo, verso 3, que todo aquele que estiver temeroso e com medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens dos 32, 22 mil homens partiram, ficando apenas 10 mil junto com Gideão. Ou seja, bem mais do que a metade, né? Galera aí, 2/3 aí do exército, eles se mostraram temerosos, inseguros, com medo e meteram o pé, foram embora. Gideão, muito obrigado, valeu por você ter me chamado, mas realmente aquele exército é muito grande, eu não vou me meter com eles, Deus abençoe vocês, eu tenho certeza que vai dar certo, mas eu estou fora, tchau, fui. Então eles fizeram isso, 22 mil soldados saíram. E eu imagino que Gideão, diante de um exército de 135 mil, quando vê 22 mil israelitas saindo, ele deve ter ficado preocupado, né? Com toda a confiança em Deus, ele, meu Deus, o que está acontecendo? Não é se ainda fossem os 22 que ficassem, mas 22 foram embora, eu fiquei só com 10 mil. E Deus, né? Ele continua, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Gideão, ainda há gente demais. Gideão só estava com 10 mil, misericórdia, hein? Deus às vezes traz esse susto assim na gente, né? Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Então daqueles 10 mil, alguns iriam sair ainda, e com certeza Gideão fez isso, fez o que Deus falou. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor disse a Gideão, separe os que beberem água, lambendo como se faz um cachorro, não ajoelhado, mas trazendo a mão, e daqueles que se ajoelharem para beber. E mais ou menos o cenário era esse. A gente tem 4 soldados israelitas aqui, né? E um apenas está trazendo água à boca aqui, lambendo aqui, os outros, né? Aproveitaram para se refrescar, isso aqui, né? Já está lavando o rosto e tal, devia estar calor, o cara não está nem aí para o que está acontecendo, somente um. E Deus, então, esse cara que desse jeito separa para um lado, separa para o outro. E Gideão devia estar feliz, porque ele viu que muita gente estava, né, e pouca gente de um lado. Ele disse, com certeza o meu deve ser aquele lado ali de 9.700. Mas o número, a palavra de Deus diz, dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que levaram as mãos à boca, eu os livrarei e te entregarei os midianitas. Repare que Deus não está preocupado com uma multidão de pessoas, porque Ele faz, Ele é quem está à frente, Ele que toma as nossas lutas, é Ele quem peleja por mim e por você. E às vezes você pode se achar até numa posição de desvantagem aparente, mas saiba que há um Deus que briga e zela por você. Você diz amém isso aí? Naquele momento Deus estava, na verdade, ao separar aqueles 300 homens, imprimindo a sua própria marca, a marca do próprio El Shaddai naquele exército. Perceba que no alfabeto hebraico, e nós aprendemos isso aqui na igreja, né? As letras, elas não são apenas letras, mas elas simbolizam a própria letra, elas simbolizam uma figura, e elas também simbolizam um número, porque no alfabeto hebraico você não tem número. E a letra que simboliza o número 300, na verdade é a letra Shin. É isso aí, pastor? Estou tentando desde de manhã, até o quarto culto eu tenho que aprender. Eu sei que você deve estar querendo, daqui a pouco eu vou soletrar isso aqui, né? Eu vou falar, vocês querem ver isso? Não, o pastor está falando em línguas estranhas, aí não vai ser legal, né? Mas, na verdade, a letra que simboliza o Shin, que aponta para
o Altíssimo, para o Todo-Poderoso. Na verdade, é o número 300. E aí 300 aqui, nesse caso aqui, ele aponta para a gente, para que o número 3 aponta para a vitória. Foi o terceiro dia que Jesus ressuscitou. 3 aponta para a vitória, para um novo começo, aponta para a restauração. E na medida que você agora tem um 30, você tem 10 vezes, multiplicou aquilo por 10. 300 você multiplicou aquilo por 100. Você potencializou aquela vitória. Então Deus tem, ou seja, está falando através desse número, o Shin representa exatamente um grande milagre, uma vitória potencializada e a presença do próprio Deus. Isso é tão forte na cultura judaica. A maioria das palavras, por exemplo, Shalom, ela começa com a letra Shin. Outra palavra começa com a letra assim, Shaddai, que fala o Deus, o Todo-Poderoso Shaddai, começa com a letra assim, Shin. E Abraão era dessa forma que conhecia. Abraão, Isaac, Jacó, era dessa maneira que eles se relacionavam com Deus. Eles se relacionavam com Deus Todo-Poderoso, com aquele que era mais do que suficiente para resolver e fazer todas as coisas. Isso é tão forte, esse conceito de Todo-Poderoso está tão embutido na letra Shin, na cultura judaica, que quando você olha aquele Mezuzá, você vê que tem nele, que alguns só tem uma letra Shin, simbolizando a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Deus Altíssimo, a presença daquele que pode todas as coisas, aquele que nos guarda. De onde vem isso, pastor? Isso vem lá do Egito, das marcas, quando os israelitas marcaram os umbrais das portas, marcando ali com a marca do Cordeiro, com a marca de Jesus. O Shin aponta para a presença de Deus, a presença do Deus Altíssimo. O Shin para a gente aponta para Jesus. Não era assim? Profeticamente, o sangue do Cordeiro tinha relação com Cristo, com Jesus Cristo. E assim, na verdade, o Shin aqui, ele coloca, Deus quando chama 300, na verdade Deus está imprimindo a marca dele no exército de Gideão. Ele não estava preocupado se seriam 500 soldados, se seriam 3.000, 10.000, o problema não era o número físico, a questão não era essa. Na verdade, a questão era que Deus queria imprimir a marca dele. Esse é o exército do Deus Todo-Poderoso. É o exército que vai derrotar os midianitas, é o exército que vai à frente, porque não pela força do homem, mas porque tem a marca de Deus. Então Gideão, é como se Deus estivesse falando, a minha marca nesse pequeno exército, traz embutida em vocês a força do Deus Todo-Poderoso, que é mais que suficiente para te livrar, não apenas dos midianitas, mas de todas as suas batalhas. Você crê nisso? Diga assim comigo, a marca de Deus na minha vida. A marca de Cristo em minha vida é mais do que suficiente para me fazer vencer em todas as batalhas. Na verdade, Ele já te constituiu mais que vencedor. Juízes capítulo 7 vai dizer para a gente, o acampamento dos midianitas ficava abaixo do acampamento de Israel, no vale. E naquela noite, disse o Senhor a Gideão, levanta-te, Gideão, desça ao acampamento dos midianitas, pois vou entregá-los nas tuas mãos. Deus é quem fez isso. Deus é quem trouxe a vitória. Deus é quem entregou aquele povo nas mãos de Gideão. Os midianitas e os amalequitas, todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale e eram numerosos como uma nuvem de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se pode contar os seus camelos, de tantos que eram. E gritou Gideão, levantem-se para o exército. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas em suas mãos. E aí Gideão vai, divide o exército de 300 em 3 grupos de 100, 3 companhias de 100. Você vai para cá, você vai para lá, você vai ficar mais ao norte. E Gideão agora começa a armar esse pessoal, começa a dar os equipamentos para a turma e a guerra, começa a fortificar essa galera, e ele vai fazer o seguinte para a gente, após dividir os 300, pôs nas mãos. Olha as armas que Gideão coloca nas mãos daquele exército: trombetas, jarros vazios e tochas dentro.
Então a estratégia era o seguinte, Gideão fala o seguinte, olha, fiquem de olho em mim, quando eu começar a trabalhar nesse sentido e fizer o que eu fizer, vocês façam também. E a Bíblia vai dizer para a gente que quando as 300 trombetas tocaram, soaram, né, e o Senhor fez com que todo o acampamento, eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos e todos com as tochas da mão. Nesse momento o Senhor trouxe uma confusão naquele exército. E os povos voltaram um contra os outros, entendeu? Né? Eles se voltaram um contra... É isso. Eles se voltaram uns contra os outros, aleluia! Né? E começaram agora a se matar uns aos outros. E Deus assim, Ele traz, e a galera que não estava com espada, esses ainda se safaram, que fugiram, né? Agora os amalequitas fugiram, a Bíblia diz, olha, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens voltassem as suas espadas uns contra os outros, mas ainda muitos fugiram. Gideão e seus 300 homens, que a Bíblia diz que Gideão agora vai atrás dos que fugiram, né? Estavam exaustos e continuaram a perseguição até depois do Rio Jordão. E verso 10 vai dizer o seguinte, cerca de 15.000 homens foram os que sobraram dos exércitos, pois 120.000 que portavam espadas tinham sido mortos, se feriram mutuamente, na verdade. Assim os midianitas foram abatidos pelos israelitas e não tornaram a erguer suas cabeças durante a vida de Gideão, e a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Você pode dizer amém a isso? Essa é uma vitória que relata, que mostra para a gente como Deus é por nós. Na verdade, Gideão, ao se deparar com a notícia que ele iria liderar um exército para combater os midianitas, os amalequitas e os povos ali da redondeza do leste, ele reúne um exército de 32.000 soldados, talvez pensando, meu Deus, estamos numa grande desvantagem, meu Deus, eles são muito mais numerosos, e Deus agora resolve cortar esse exército, 32.000, agora passa um exército de 10.000, e Gideão já devia estar no desespero, e Deus agora corta 9.700, ele fica com 300 homens, meu Deus, e a proporção disso era um soldado israelita para 450 soldados do outro exército. Era impossível humanamente você vencer uma guerra dessa. E ao final disso, nenhum soldado israelita, nenhum daqueles 300 homens precisou erguer sua espada, porque o Senhor ia à frente, o Senhor se encarregou de lhes trazer a vitória. Você diz amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele. O nosso Deus é aquele que traz a vitória, de onde a gente acha que não vai dar, Deus agora tem seus planos e seus meios, e Ele vai à frente, e Ele zela por você. Deus está contigo, você não está sozinho, você não está largado. Talvez na cabeça de Gideão, humanamente falando, ele deve ter, meu Deus, porque até o último momento Deus foi provando e dando chances diante de Gideão. Gideão, se você quiser mais uma prova, vai lá, cara, vai lá, vê isso. Ó, cara, até na hora de ir para a guerra, depois que o exército, Gideão vai lá. Aí alguém revelou um sonho e tal, e o Gideão entendeu que aquilo era Deus falando. Mas Deus, na verdade, Ele cuida de nós sempre. Eles tinham a marca do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, eles tinham a marca do Senhor naquele exército. Com 300 homens, Deus agora imprimiu naquele exército, escreveu o seguinte: esse é o exército do Deus de Israel, esse é o exército do Todo-Poderoso, esse é o exército daquele que é mais que suficiente para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Você crê nisso? Diga amém. Eu não vou dizer para você que você vai ter um exército de midianitas te esperando, porque hoje em dia isso com certeza não vai acontecer. Mas os midianitas aqui, eles simbolizam as nossas lutas diárias. É a minha luta às vezes na família, é a minha luta às vezes na saúde, é a minha luta às vezes no meu emprego, é a minha luta às vezes nos relacionamentos. São as situações e circunstâncias que me envolvem.
que são representadas, os Gideão representam, os midianitas, o opressor representa isso. Mas graças a Deus, porque da mesma forma que aquele exército tinha a marca de El Shaddai, a marca do Todo-Poderoso, eu e você temos a marca de Cristo em nossos corações. Você diz amém isso aí? Paulo vai dizer para mim que essa nossa marca não é uma marca física. Não é uma marca, né? O judeu ainda hoje, ele faz a circuncisão nos meninos, e é uma marca física, você faz um corte e tal, aquela coisa toda, mas a nossa marca é uma marca espiritual. Você tem uma marca de Deus no teu coração, uma marca de Deus no teu espírito, aonde você for. Você é reconhecido no mundo espiritual como alguém de Deus, como alguém que tem Deus à frente. E se você crê nisso, diga aleluia. E é essa marca que te faz vencer. É por isso que nós falamos aqui na igreja, meu irmão, não se preocupe onde você vai. Você é a luz, aonde você chegar, a bênção vai chegar. A bênção anda atrás de você porque você tem a marca do Cordeiro, você tem a marca de Cristo e Ele já te fez mais que vencedor sobre toda e qualquer situação. Não há nada que possa te deter, não há nada que possa te abater, porque Cristo já venceu. Nós todos temos aflição. E Jesus falou isso, no mundo vocês terão aflições, mas queridos, tenham o quê? Bom, porque eu venci o mundo. E na vitória dele você vai vencer também, nós vamos vencer também. Ele vai à frente do nosso exército. Ele vai à frente das nossas batalhas. É Ele quem cuida de mim e de você. Você diz amém? Você recebe isso? Amém. Bom demais, né? Por isso você pode descansar à sombra do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir isso? Mas traz para você assim, ó. Diga assim, eu posso descansar à sombra do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, como é que é esse descansar? É ficar na rede, naquela rede que estava lá na primeira slide, né? Não, não é só isso. Aquilo simboliza um descanso. Né? Deus não quer vagabundos, não quer preguiçosos, Deus quer pessoas que se envolvam, Deus quer pessoas que trabalhem, mas você precisa ter paz de espírito, você precisa entender que tudo está no controle de Deus e que Deus é por você. Você não precisa viver desesperado, igual, né? A gente tem um exemplo disso muito interessante no Novo Testamento, com Marta e Maria, né? Enquanto uma estava agitada para um lado e para o outro, a outra valorizou a parte mais importante, tinha paz no coração, estava usufruindo, estava no descanso, escolheu a melhor parte. Assim também precisa ser a nossa vida. Nós precisamos aprender a descansar. E eu quero findar essa palavra, essa breve palavra, lendo para vocês esse Salmo 91, que foi o que o pastor Maurício fez nos 2 últimos encontros, e eu vou continuar nessa linha, lendo com vocês esse Salmo, e o salmista fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas asas, com suas penas, e sobre suas asas você estará seguro. Diga assim, eu estarei seguro, debaixo das asas do meu Pai. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará, isso é para você, meu irmão. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Você não se assustará, porque você tem alguém que você pode confiar. Opa, deixa eu ver aqui. Caiam 1000 ao meu lado, ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vamos repetir isso aí, traz isso para você. Diga assim comigo, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou à sombra do grande El Shaddai. Somente com os teus olhos, a palavra diz, a teu respeito, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, é o que você diz, o Senhor é o meu refúgio,
Quantos dizem isso ao Senhor agora essa noite? Diga: Senhor, Tu és o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Isso é promessa para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, a Bíblia diz, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você sabia que ao seu redor Deus coloca anjos assim para te proteger e te guardar? Você sabia que você anda com segurança por aí? Você nem sabe, né? Às vezes a gente desapercebe disso, às vezes a gente não pensa muito nisso. Mas uma situação assim que me marcou muito acerca desse assunto foi a situação lá da Igreja de Piedade. Não sei se você sabe, a Igreja de Piedade, o pastor Alexandre, a Nova Vida de Piedade, estava construindo um templo novo, eles estavam fazendo um templo, e era uma época de fundação, e você sabe, né? Quando você está fazendo a fundação da igreja, garagem embaixo, eles começaram a cavar, ficou aquele buraco gigante no terreno, e um belo dia começou a chover, e não parava de chover. E o pastor da igreja, naturalmente, diante daquele temporal, estava em casa, né? Comendo pipoca, vendo filme, né? Ele só não imaginava, com certeza, que lá na igreja estava se formando uma piscina dentro daquele buraco, e os moradores ao redor da igreja estariam desesperados, porque com medo das casas caírem dentro do buraco ali, né? E daqui a pouco os moradores começaram a se amontoar na igreja e ligaram para o pastor: Pastor Alexandre, a igreja está assim, o povo está revoltado, o povo está querendo quebrar, estão dizendo que vão invadir, e mais o que, tal. E o pastor Alexandre: não pode deixar que eu resolva isso pessoalmente. O que ele fez? Pegou o telefone, ligou para o pastor Hélio, que era o pastor auxiliar. Olha aí, essa hora o pastor auxiliar é o bola da vez, né? O pastor presidente, ele não se expõe a determinadas coisas, tem que ter alguém para ser o telhado de vidro. Aqui na igreja não é assim, não. Aí vai o pastor Hélio para lá. O pastor Hélio chega lá, aquele jeitão dele, educado, polido, né? E não, nós vamos resolver. O que está acontecendo? Está tudo sob controle, né? Tudo desabando, está tudo sob controle. Então nós vamos arcar com as nossas responsabilidades. Se alguma coisa acontecer, a igreja vai chegar junto, ninguém vai ficar. E aquele povo que estava com raiva e estava, né? Eles já estavam se preparando para apedrejar, todo mundo com pedra na mão, gritando: crucifica-o! E aquele povo então começa a se dispersar, a voltar às suas casas, a paz começa a reinar. E ele olhou: pô, tá bom, tudo bem, voltou para casa, nada aconteceu, Deus guardou. E aí alguém se converteu, uma das pessoas que estava junto daquele grupo, era a primeira que estava com a pedra lá para atacar no pastor. Ela se converte, e aí chega na igreja, e poxa, pastor, e caramba, eu tenho uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. Vocês costumam andar com segurança aí na igreja e tal? Pastor: não, de jeito nenhum. Ela: não, vocês andam assim, pastor, para cima de mim. Não, eu vi, naquele dia o senhor veio aqui e tal. Não, eu vim sozinho e tal, não estava. Não, pastor, o senhor veio, não me engana não, pastor, o senhor está querendo me enganar. O senhor estava com os homens grandes aí do lado do senhor, o senhor chegou, né? Se o senhor chegasse franzinho e magrinho, o pessoal ia jantar o senhor, mas tinha uma galera do lado do senhor de terno preto, os caras fortão, né? O pessoal até pensou que tivesse armado, estava de terno, devia ser polícia. E o pessoal então começou a ver aqueles homens, eu fui uma que peguei a minha pedra, botei discretamente assim, eu fui saindo e fui embora. E foi por isso, não foi por causa do Senhor. E o pastor Hélio então entendeu que ao lado dele o Senhor tinha colocado anjos para guardá-lo naquela situação. Ele não viu ninguém, ele não tinha ciência exatamente do que estava acontecendo, mas para aquela multidão eles foram vistos. Deus permitiu, tirou as vendas dos olhos daquela multidão, e aquela multidão agora começa a ver os anjos do Senhor. E não eram seguranças, eram seguranças celestiais, eram homens que estavam ali para guardar a vida do pastor Hélio. Então, contigo, à tua frente, ao teu redor,
os anjos do Senhor recebem ordem para andar contigo, para te guardar, para te proteger. Você crê nisso? Diga amém. Você é guardado por Deus. Diga assim: eu sou guardado por Deus. Deus cuida de mim. Esses anjos te sustentarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. E Deus fala ao teu respeito: eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque vocês conhecem o meu nome. Vocês me invocarão, eu estou direcionando a vocês, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei contigo, livrá-lo-ei e glorificarei. Deus tem livramento para você. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está no controle da tua vida. De repente você está vivendo uma situação: meu Deus, a crise está tão grande, meu pai, que eu não estou vendo luz. O negócio é tão gigantesco que eu não consigo ver uma solução. Mas você tem a marca do Todo-Poderoso contigo. Mas você tem a marca de Cristo contigo. E Ele cuida de você. Você diz amém? Nós somos um povo abençoado por isso, porque nós somos cuidados por Deus individualmente, irmãos. Deus tem assim uma coisa com cada um de nós, sabe? A Bíblia diz que não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Deus tome conhecimento. E aí é que os carecas ficam felizes, porque ele fala: Deus se preocupa comigo mesmo, né? Deus pensa sempre em mim, porque os fios estão caindo, né? Deus está no controle total da minha vida, pastor, e estou careca. Mas Deus se preocupa com você, e eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Leve isso durante essa semana. Você pode descansar nele, você pode descansar à sombra de El Shaddai, porque você será bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E que você diga amém para isso aí. Já está estabelecido isso para a tua vida. Já está estabelecido. A diferença aqui é só o tipo de situação. Deus fez uma promessa para Gideão. O que Deus fez com a promessa? Cumpriu. Deus fez uma promessa para você. O que Ele vai fazer? Cumprir também na sua vida. Vamos ficar de pé?